Aleluia! Sexta-feira de portas abertas, de acesso. E hoje, sabe como é que começou o meu dia? Assim, com a porta abrindo. O acesso do Senhor, tantos sinais de portas que estão se abrindo, porque o Senhor quer nos dar acesso, porque Ele é a porta e nós vamos entrar. Nós estamos na Semana da Profundidade da Aliança em Sião. Falar de aliança, profundidade e Sião são coisas demais, é muito elevado. Entender toda essa palavra rica do Senhor para nós, é entender que essa semana inteira o Senhor está nos provando e aprovando. Em cada reação, em cada vez que você se dispõe a ouvir a voz do Senhor, se dispõe a escolher e responder pela tua aliança. Podemos responder por interesse, responder por vontade própria, responder por qualquer coisa, por um cálculo que tu fez, né? Isso aqui é o mais óbvio, né? Não, mas eu não respondo pelo óbvio e não respondo pelo que é conveniente, mas a convicção é a aliança. As nossas conveniências, elas nos roubam de desfrutar da verdadeira aliança, porque a aliança, ela tem um preço. O preço da aliança é que custa tudo, mas vale tudo aquilo que ela exige. A aliança, ela só tem validação quando existe dar e receber, porque a aliança, ela é um fluir. E glória a Deus, porque nós estamos hoje, nessa sexta-feira de acesso às portas, na intensa concordância, na aliança de renúncia profunda. Uma aliança de uma renúncia profunda, nós vamos falar de Jonatas e Davi, porque a renúncia profunda é por um reconhecimento. E glória a Deus, porque aqui em 1 Samuel 18 diz assim: sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, lembrando que esse contexto que ele estava falando com Saul é que Saul queria saber quem é esse menino que aparece no cenário, inusitado, depois de um mês eles sendo ameaçados aí, 40 dias na verdade de ameaça, Saul ameaçando, Golias ameaçando Saul e o seu exército, e de repente aparece um menino com pedras e derruba Golias, corta a cabeça de Golias com a espada, sai andando com a cabeça do gigante. Como assim? Que nós estamos aqui debaixo de uma ameaça, paralisados, e alguém que não sofreu ameaça, mas na sua liberdade, na sua aliança, desfruta do Senhor dos exércitos, corta a cabeça do inimigo, sai andando. Quem é esse cara? De onde ele veio? Então Davi, nessa conversa, né, fala que ele é filho de Jessé e tudo mais, e aqui diz que acabando de Saul falar com Davi, a alma de Jonatas, que é filho de Saul, se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então os dois tiveram uma conexão naquele momento. E aqui diz assim: Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Olha esse versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Davi veio para um cenário completamente inédito e ele também com esse espírito, né? Completamente cheio do espírito, porque em 1 Samuel 16 ele foi ungido por Samuel, pelo profeta, e ele tinha recebido, foi possuído pelo Senhor, porque ele seria o próximo rei de Israel. O segundo que na verdade ocupa a primazia, porque Davi era realmente aquele que o Senhor faria reinar da tribo de Judá, e que Jesus viria dessa tribo. E maravilhoso ler nesse texto como o Senhor mostra a aliança, porque Jonatas era o herdeiro do trono. De fato, era Jonatas que ia ser o rei no lugar de Saul quando Saul morresse. Isso é claro. Só que as coisas não funcionam pelo óbvio. Elas acontecem pela escolha de Deus, por uma soberania do Senhor. Eu quero te falar hoje, debaixo dessa aliança, o primeiro ponto que nós vemos em Jonatas é que ele reconhece esse espírito de Davi. Esse espírito derramado em 1 Samuel 16, que é uma unção que vem do alto, que ensina todas as coisas, né? E que a pessoa, ela não precisa que ninguém ensine, porque é o Senhor que está nela, é o próprio espírito derramado. E essa é a marca de Davi, e é daquilo que não é visível aos olhos humanos, mas é sim visível para quem tem uma aliança. Jonatas percebe isso. Quando nós vemos o texto de Jonatas em 1 Samuel 14, se eu não me engano, fala que Jonatas, também debaixo de uma ameaça dos filisteus, aonde Saul também estava numa certa paralisia, Jonatas sai com seu fiel escudeiro. E quando ele vai afrontar alguns filisteus,
ele coloca diante do Senhor, ele coloca um propósito. Se eles nos chamarem para a guerra, é porque é Deus que nos deu essa vitória. E é isso que acontece. Os filisteus falam: vem para cá que nós vamos dar uma lição em vocês. E ele fala para o fiel escudeiro: isso é Deus nos dando vitória. A ameaça do inimigo é uma certeza de vitória para mim. E ele vai, 2 pessoas, ele e o fiel escudeiro, para vencer 20 que estavam ali. Dali em diante, ele vence, ele vai derrubando, o fiel escudeiro vai matando. E sabe o que acontece? O Senhor faz tremer a terra, os filisteus são cheios do temor e do terror do Senhor. E eles ganham aquela batalha por uma interferência de alguém que acreditou, de alguém que se dispôs, de alguém que declarou, com muitos ou com poucos. A verdade é que a vitória vem do Senhor. Quando Jonatas vê que Davi, com muito pouco, viveu muito do Senhor, ele reconhece em Davi o mesmo espírito que ele carregava. Que maravilhoso saber que ali havia uma continuidade. Ele reconhece quem é Davi, o espírito que ele carrega, e ele se conecta por essa realidade. E ele ama Davi com toda a sua força. Isso é uma verdadeira aliança. A malícia desse mundo não consegue reconhecer uma verdadeira aliança, mas nós desfrutamos da realidade. E glória a Deus, porque o tempo todo nós vemos os filisteus nessa grande derrota, mas tanto Davi quanto Jonatas, e totalmente o contrário de Saul, eles têm uma reação e um posicionamento em relação ao inimigo, sabendo que quem nos dá a vitória é o Senhor dos Exércitos. E aquilo que chamou a atenção de Jonatas e o conectou foi exatamente aquilo que trouxe, que repeliu a alma de Saul, porque na sequência as pessoas cantavam que Saul matava, né, os milhares, mas que Davi tinha a vitória sobre 10 milhares. Essa comparação gerou uma inveja em Saul. E olha, Davi casou com a filha de Saul. Davi tinha como melhor amigo o filho de Saul. Os filhos de Saul amavam Davi. E Saul, com todas essas comparações, os filhos que amavam Davi, o povo que amava Davi, as comparações de que Davi era tão poderoso. Peraí, ele acabou de chegar, eu é que sou o rei. Não entendia a soberania de Davi e nem reconhecia a porção de Davi, mas queria prevalecer com a sua porção. Não entendia que o macro do Senhor sempre prevalece no micro do ser humano. E aleluia pelo macro, por tudo que o Senhor tem e que se expande por um plano muito superior do Senhor que nós não estamos enxergando. Acontecem coisas na tua vida que nessa circunstância aparente você não enxerga e não expande aquilo que o Senhor está vendo, mas confia no Senhor, porque Ele escreveu todos os dias e Ele tem propósito em cada um deles, e quando eu me lanço nesse propósito, eu consigo entregar o testemunho de quem confiou, de quem creu. Em segundo lugar, nós lemos ali que ele então se ligou a Davi e renunciou à sua capa, a sua identidade, aquilo que ele tinha como um herdeiro, porque ele herdaria o trono. Tem um texto lindo de 1 Samuel, e claro, se você lê aqui toda a história, Jonatas e Davi, tem sempre uma conexão muito forte de aliança, aonde Jonatas, ele protege Davi diante do pai dele o tempo todo. E eles têm alianças que eles fazem a cada momento, renovam a sua aliança, protegendo. Jonatas está protegendo Davi o tempo todo. Por que Jonatas protege Davi o tempo todo? Porque sabia que o trono, a sucessão, seria de Davi. Ele renuncia àquela capa, ele está renunciando o seu trono, está renunciando a sua herança por aquilo que ele acreditava. Ai, aleluia, porque o rei de Israel seria realmente alguém da tribo de Judá, porque ia gerar Jesus nessa história, o verdadeiro rei, o rei dos reis. E glória a Deus, porque Davi era de Judá e Jonatas era um benjamita. Então nós vemos aqui em 1 Samuel 20, no versículo, aliás, 1 Samuel 23, versículo 17, diz assim: e lhe disse, olha o que Jonatas disse para Davi: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Orés e Jonatas voltou para sua casa. Então aqui, e Davi fugindo, né, de Saul, porque Saul queria matá-lo de qualquer jeito, a situação mudou, porque nessas comparações, aquilo que era um amor, uma admiração, virou uma grande revolta, um grande ódio, um sentimento completamente oposto, e começou a virar uma perseguição em relação a Davi. E Jonatas o defende o tempo todo, e aqui ele declara: é tu que vai reinar sobre Israel e eu vou ser o segundo. Como que alguém que tem o direito de ser o primeiro fala que vai ser o segundo? Fala para mim, aonde na terra que alguém abre mão do seu lugar, da sua primazia, da sua honra, do seu privilégio? Ninguém abre mão.
Esse é o maior testemunho de alguém que abre mão e se esvazia para reconhecer o outro numa redistribuição por renúncia. Tudo bem se não é comigo esse fruto, mas vai ser com aquele que carrega o mesmo espírito que eu carrego, porque somos um corpo e o corpo de Cristo tem uma vitória coletiva. Não é na nossa individualidade, é na coletividade, porque é um testemunho do corpo para o Senhor. E esse testemunho é maravilhoso. Meu Deus, Jonatas reverte Saul completamente. Saul quer a porção para ele, quer a glória para ele, mas nós vemos Jonatas completamente na reversão desse cenário, com esse espírito tão desapegado, maravilhoso, reconhecendo e desfrutando de uma verdadeira aliança. E glória a Deus aqui, em terceiro lugar, ele renuncia também à armadura, né? E nós lemos ali no texto. Então ele renunciou à sua armadura, inclusive a espada, o cinto e o arco. Quando ele renuncia àquela armadura, entrega, se despoja. Irmão, esse despojo, despojar-se, essa palavra é maravilhosa, eu estou me despojando. É maravilhoso você despojar-se, você se despojar de você mesmo. Eu vou tirar, eu estou dando a minha capa, eu estou tirando a minha armadura, sabe o que é isso? Eu estou me expondo. Eu estou me expondo porque eu estou reconhecendo essa aliança. Quando existe uma verdadeira aliança, pode ter uma exposição. E nós não somos expostos para ser feridos, mas completamente cobertos pela aliança. A aliança, ela expõe e cobre e cura. Então, ele se dispôs naquilo e reconheceu quem era o guerreiro e quem seria o rei. Quem é que vai carregar essa armadura? E quando Saul, na guerra contra Golias, né, e que Davi chega para ferir o filisteu com uma pedra, né, ele estava com 5, mas a primeira foi certeira, ele oferece uma armadura para Davi. Saul ofereceu uma armadura e Davi não podia andar com aquela armadura, não tinha mobilidade, estava preso, travado. O que é isso? Religiosidade. E qual era a armadura que Jonatas estava oferecendo? Realidade. A armadura de Jonatas era real, porque era um sentimento real, era alguém que estava se despojando, havia conexão, havia espírito, e não a religiosidade de Saul e o óbvio de Saul, tá indo pra guerra, tem que ir de armadura, né? Não. Então nós vemos num outro contexto, então a armadura de Davi encaixava, porque a aliança tem encaixe, tem mover, tem fluir, aleluia. Então aqui ele fala a espada, o cinto e o arco, porque a espada é ataque e também pode ser a defesa, mas é uma espada, uma arma de ataque. Nós temos o cinto, né, que marca bem aqui a nossa região aqui da cintura, abdômen, toda essa parte do tronco, que é estabilidade, e ele deu o arco. Arco é o que? É visão, irmão. A visão, a mira está nos nossos olhos, não é verdade? O arco é alcance, visão de alcance, porque ele estava dizendo que Davi iria mais longe e foi o que aconteceu. Davi estaria estabilizado, a estabilidade de Sião em Davi, foi isso que ele viveu. E glória a Deus, porque ele tinha essa espada, ele recebeu aquela espada como uma herança, como um presente. O nome de Jonatas em hebraico significa presente. Ele presenteou Davi com toda a sua essência, aleluia, presenteou o amado do Senhor. Que conexão maravilhosa, irmãos. E lá em 2 Samuel, no capítulo 1, bem no início, que tem o lamento de Davi, então eles vão para uma guerra e Saul e Jonatas, eles morrem nessa guerra. Isso foi uma dor muito grande, porque em cada aliança de Davi e Jonatas, eles são muito aliançados, né? E glória a Deus, assim, por amor que eles têm. E olha que declaração linda de Davi. Ele declara assim: como caíram os valentes, versículo 25, 2 Samuel 1, 25. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Aleluia. O que Davi quer dizer com isso? É muito mais do que aquilo que o homem busca na terra. Porque ele estava trazendo a dimensão dessa aliança para Sião, para aquilo que é celestial, para o Espírito. É muito melhor. A malícia pega um versículo desse e condiciona na sua sujeira. Mas na limpeza de Sião, na purificação, porque Sião nos purifica, nós entendemos a realidade do que Davi estava falando, porque Jonatas era amável para com ele, e ele fala, ele era excepcional, o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, é uma conexão real de quem dá a sua vida. Não é sobre uma troca do que eu dou e outro me dá, é sobre alguém que entregou a sua vida, entregou, se despojou da sua armadura, de tudo que tinha, da sua capa, do seu trono, de tudo que poderia possuir. O que é isso? Senão uma verdadeira aliança
Isso é aliança profunda, isso é intensa concordância. Por isso o Senhor marca nessa aliança a continuidade. E glória a Deus, porque nós vemos a continuidade no final de toda essa história. As pessoas morrem, né? E Davi está casado com Mical e não teve filhos de Mical. Mical, por uma condição de desprezo dela em relação a Davi e a Arca da Aliança, ela se tornou estéril. Mas a história continua. Em muitos momentos, na aliança entre Jonatas e Davi, Jonatas fala que o Senhor, que haja aliança entre a nossa descendência, que o Senhor esteja entre a nossa descendência. Eles têm uma aliança muito forte de continuidade. E ele morre, Jonatas morre, Saul morre, Davi então se torna o rei de Israel. E quando ele herda esse trono, um tempo passa, algumas coisas vão, e ele se lembra dessa aliança e fala, olha, será que tem alguma coisa, algum sobrevivente, alguém da casa de Saul, de Jonatas, que eu possa fazer o bem, alguém que eu possa interferir? E eles vão buscar alguém que está em Lodebar, que significa um lugar deserto, sem pasto, um lugar improdutivo, alguém que tinha uma deformação no seu corpo, nos seus pés, porque nessa loucura toda morre todo mundo. A moça que cuidava de um dos filhos de Jonatas, a criança cai e machuca os pés na hora que eles estão fugindo. Ele vai para um lugar onde tem muitas pessoas improdutivas. Mas a aliança é produtiva e a aliança não se esquece de nada. A aliança traz à memória o que precisa ser, o que precisa acontecer. Esse texto está em 2 Samuel, no capítulo 9, que diz assim, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? E ele falou, sou eu mesmo, teu servo. E o rei perguntou, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou ele. Ele falou, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, o teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E ele fala, quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. E aqui ele vai dando ordens e tudo mais, e no versículo 13 diz, morava Mefibosete em Jerusalém. Olha, o Senhor tirou ele de Lodebar e colocou em Jerusalém. Essa é a nossa aliança que nos salva e nos coloca em Sião. Porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. E glória a Deus, porque Mefibosete, ele é trazido à presença do rei e é reconhecido como filho de Jonatas, e ele senta à mesa do rei. Irmãos, é tão maravilhoso porque Jonatas, ele abre mão de preservar um laço afetivo com o pai dele para proteger Davi. E muitas vezes ele protege Davi diante do pai dele, assim como nós falamos, o pai dele sabia o que Jonatas acreditava, que quem ia reinar era Davi, que ele seria o segundo. Meu pai bem sabe disso. E isso gerou muita ira em Saul. Mas Jonatas validou o espírito, não era sobre uma briga familiar, sobre uma preferência, era sobre uma realidade. E o cenário volta agora aqui. O filho de Jonatas, que agora era um órfão, recebe um pai. Então, quando Jonatas, ele renuncia a um pai natural e às glórias de um pai natural, em nome de uma aliança que ele reconhece em Davi, ele está habilitando uma paternidade sobrenatural, sem saber. Porque então Davi se torna praticamente um pai para Mefibosete, inclui ele à mesa. E nessa mesa ele pôde se assentar todos os dias porque a aliança cobre as nossas deformidades, cobre as nossas imperfeições e nos dá um lugar à mesa. Isso é a marca da aliança e do sangue de Jesus. E que nessa aliança profunda, numa intensa concordância, você possa fluir no Espírito e entender que a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo, que os eventos são muito mais do que as circunstâncias apresentam. Que nós temos esse acesso nesse dia, em nome de Jesus.
Que o Senhor, nesse dia, te abençoe com poder, com grande glória. Que o Senhor te dê graça mesmo nessa palavra. E eu quero te convocar a você entregar uma oferta especial nesse dia. Uma oferta de quem não está em Lodebar. Porque Lodebar, esse lugar improdutivo, é o nosso velho homem. As imperfeições nos pés é a nossa velha criatura que anda por caminhos errados, que não pode nem andar, que não tem avanço, que tem deformidades e não chega em lugar nenhum. Mas Davi, na figura de Jesus, ele é o nosso resgatador. E ele quer nos incluir à sua mesa, ele quer nos alimentar. E nesse dia você vai ser alimentado, em nome de Jesus, já alimentado por essa palavra, com teu espírito fortalecido, que você reconheça essa porção e possa nessa mesa também entregar a tua porção, porque a alegria da comunhão é que cada um traz a sua porção e todos desfrutam de uma porção completa. Aleluia, por aquilo que se completa. Que você entregue hoje o teu dízimo, a tua oferta, que você consagre hoje o teu melhor diante daquele que é maior, daquele que cobriu as tuas falhas, daquele que te incluiu, daquele que te ofereceu uma aliança profunda e que você pode responder com uma intensa concordância em nome de Jesus. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Deixa a tua oferta, a tua consagração e também o teu compartilhar aqui nessa live. Escreva nos comentários o que te marcou ou a palavra que despertou o teu espírito, aquilo que te ganhou nesse momento. Shalom, Adom Yeshua. Deus Pai, Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, invocamos a Tua presença, ó Senhor Jesus, Shema Israel, nós Te amamos, nós Te adoramos. Como é bom saber que temos um Pai celestial, temos um Pai todo amoroso, bondoso, todo poderoso, que tudo pode em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós fortalecemos hoje a nossa aliança contigo, Senhor Jesus. Essa aliança que não se quebra, essa aliança que é eterna, nós fortalecemos contigo essa aliança, Senhor. Essa aliança que é para sempre, Senhor Jesus, que não quebra jamais. Essa verdadeira renúncia, Senhor, a renúncia de nossas vidas com as obras do Senhor, que possamos sempre fazer o nosso melhor para o Senhor, sempre, Senhor Jesus, que nunca sejam obras mortas, jamais façamos obras mortas, mas que sejam obras verdadeiras, ricas em nome do Senhor. Essa é a nossa renúncia, Senhor, pois não somos nós mais quem vivemos, mas Tu vive em nós, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós invocamos o Seu nome. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, Senhor Deus, pois o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nada nos faltará e de nada sentimos falta. Senhor Jesus, nós Te amamos. Como é bom estar na Tua presença, Senhor Jesus, que possamos todos ter a experiência de ter a presença do Senhor em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa as famílias, Senhor. Reúna as famílias, reúna as igrejas, Senhor Deus, reúna as igrejas, a verdadeira igreja, que é a comunhão entre os irmãos, Senhor Jesus, que é a verdadeira aliança que o Senhor tem conosco, Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz pela igreja para que somos um só corpo e que cresçamos esse corpo, Senhor Jesus. Fortalece mesmo essa aliança, Senhor Deus. Abençoa a todos, Senhor Jesus. Eleva os pensamentos, eleva o pensamento da igreja, eleva os pensamentos dos governantes desse mundo, Senhor Jesus. Que possamos realmente nos unir contra as obras malignas, Senhor Deus, contra o domínio das potestades, contra o domínio de tudo que é maligno, que possamos realmente nos unir até a vinda de Nova Jerusalém, Senhor Jesus. Sim, pois nós somos a Tua igreja, Senhor Jesus, e nós clamamos a Ti, louvamos, adoramos o Seu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Senhor Deus, limpa os ambientes, Senhor Deus, purifica, abençoa a todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor.
Obrigado pela comunhão entre os irmãos, Senhor Deus. Obrigado pelas reuniões, pelo repartir, Senhor Jesus. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, pelo sol de cada manhã que renova cada dia, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado por tudo que Tu és, Senhor Jesus. Não apenas por tudo que Tu pode fazer em nossas vidas, mas por tudo que Tu és em nossas vidas. Que sejamos todos como Davi e conquistemos Sião. Em nome de Jesus, nós somos o Seu exército, Senhor Deus. Estamos preparados para Ti. Estamos nos fortalecendo em graça para Ti, Senhor Deus. Cada vez buscando mais a palavra, buscando mais a Tua presença, buscando mais a Ti, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, abençoa mesmo as novas gerações, Senhor Deus. Tira toda a malignidade, Senhor Deus. Derrama mesmo, fortalece as alianças da Tua igreja, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós sabemos que Tu és poderoso para reverter toda e qualquer situação, Senhor Jesus. Nós denunciamos toda obra maligna de Satanás que queira trazer autossuficiência nessas novas gerações, onde eles acham que não precisam de Deus, não precisam das coisas celestiais. Senhor Jesus, traga mesmo a verdadeira luz da Tua presença na vida dessas novas gerações, Senhor Jesus, na vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Reúna, Senhor, as igrejas, reúna as famílias, Senhor Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós realmente renunciamos a Ti, Senhor Deus. Renunciamos a tudo para Ti, Senhor Deus, para Tuas obras, para a Tua presença, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor Deus. Tu és digno do nosso louvor, dos nossos louvores, da nossa adoração, Senhor Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, por todos, meu Senhor Deus, realmente, pela igreja, pelos meus irmãos, Senhor Deus. Abençoa as famílias, que realmente Tu és poderoso, Senhor Jesus. Abençoa grandemente, eleva os pensamentos, Senhor Deus, eleva para um nível mais alto. O Senhor tem nos chamado para um nível mais elevado, eu tenho certeza. Senhor Jesus, eleva mesmo os pensamentos de todos, ilumina o dia de cada um, ilumina o caminho de cada um, Senhor Deus, ilumina os caminhos, traga a Tua presença na vida de cada um, que possamos realmente dispensar a Ti em tudo que fizemos, em tudo que façamos no nosso dia, no nosso viver diário, tudo em nome de Jesus, Senhor Deus. Nos livra de pensamentos ruins, eleva mesmo os pensamentos, coloca a Tua presença no nosso dia, em nome de Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Salmos 84. Quão amáveis são Teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva.
desaparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparecer diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. Feliz o homem quem te confia. Salmo 24. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oh, oh, la, 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 la. Me leva, Senhor. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, oh Deus da minha salvação, me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oi, la, 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 la. Me leva, Senhor. Salmo 103. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendize, oh minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. E eu continuo jovem e forte como uma águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, e já estou voando. E já estou voando, e já estou voando, e
Salmo 54. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Ai, pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. E louvarei, 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 aleluia. Salmos 41. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo, alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuro. El Señor los protege y los mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí.